Alô, amigos do canal Varal. Mais uma vez estamos aqui num podcast para seu conhecimento. Eu fico muito feliz porque aqui nós temos todos os tipos de trabalho de podcast, entrevistando todos os tipos de profissionais liberais, entrevistando pessoas com conhecimento, cada um em seu ramo. Eu fico muito contente com a sua presença, nos acompanhando, e espero que você se agrade de mais um podcast que nós estamos agora realizando. Hoje, para minha alegria, eu estou recebendo o Rafael Cândido da Silva. Da Silva Cândido. Da Silva Cândido. Bem correto. Eu fico feliz com a participação dele em nosso canal. O Rafael é uma pessoa já experiente no ramo, na sua profissão. Primeiramente, agora eu queria ouvir as suas considerações iniciais, Rafael. Bom, quero agradecer a todos, né, por estar aqui nesse canal, visualizando, acompanhando aí um pouco, né, porque eu tenho certeza que esse canal ele sempre tem coisas a colaborar, né, às vezes eu vejo alguns vídeos que ele acaba postando e eu vejo que tem bastante coisa para colaborar, principalmente na questão da área da saúde. E hoje eu estou aqui exatamente para apresentar um pouco sobre a minha profissão, sobre aquilo que eu trabalho, como eu faço, até um pouco mais sobre minha linha. E vou me apresentar um pouco mais, na verdade, né? Para ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem quem sou eu. Eu sou Rafael Silva Cândido, eu tenho 31 anos, sou formado na faculdade de psicologia, que foi lá no IMES, em São Manuel, que fica em São Manuel. Eu terminei, fiz uma pós em psicanálise clínica. Depois da pós de psicanálise clínica, eu fiz uma pós em psicanálise com crianças e adolescentes. E depois eu fui fazendo vários outros cursos extensivos na área, seja na área de uso de álcool e drogas, seja na área de autismo, seja na área de somatizações, em áreas em gerais, até em familiar e casais. Então, dos demais é praticamente isso daí. Rafael, eu sou um leigo, mas eu procuro ter um pouquinho de conhecimento antes de conversar com o nosso entrevistado. O que é psicologia, Rafael? Bom, psicologia, na verdade, é uma área de compreensão do ser humano. Então, ela se propõe, desde quando ela se iniciou, ela sempre se propôs a compreender ao método de como o ser humano se comporta, ou como o ser humano pensa, como o ser humano sente, e tentar postular algumas teorias mediante a tentar compreender essa dimensão do ser humano. Então ela não só vai tentar compreender só essa dimensão psíquica, mas ela também vai fazer relações com questões fisiológicas e com questões sociais. Porque isso nos ajuda a agregar e compreender melhor de como se dá a questão psicológica da pessoa. Rafael, você está assim, trabalhando no ramo, há quanto tempo assim, você já ganhou de experiência? Porque eu percebo que você é uma pessoa que procura cada vez mais melhorar o seu conhecimento, e você tem boas referências. E sim. Você fez cursos, você falou lá de trabalhar com drogados também? Isso, eu fiz. Fiz um curso extensivo, na verdade, né? Esses cursos extensivos, eles são cursos um pouco menores, né? Uma quantidade de horas menor, só que numa intensidade de conteúdo bastante grande. Então, são cursos que eles são intensivos mesmo, que eles vão passar ali uma quantidade de horas, né? Que são necessárias para você conseguir compreender pelo menos aquela dimensão e você conseguir trabalhar com aquilo. O que é você trabalhar, por exemplo, dentro de uma PAI com crianças autistas? Porque a PAI era uma referência no tratamento, nesse tipo de tratamento, não só nisso. Mas o que é para você, o que significa para você, como que é feito esse trabalho e como que é realizado? Porque nós sabemos que o autista é um problema que tem que ter paciência. Na minha visão, você tem que ter paciência. Como que é trabalhar com o autista, Rafael? Bom, trabalhar com autista, na verdade, não há só uma forma de trabalhar com autista, né?
Falando em formas mais gerais, vamos tentar aqui trazer algumas definições mais básicas para vocês entenderem os tipos de formas diferentes de trabalho, né? Alguns tipos de psicologia, elas vão trabalhar com forma de pensar nessa questão mais do comportamento e nessa questão um pouco mais de reflexões, de trazer algumas questões nesse sentido cognitivo, né? Então, o meu tipo de psicologia, ela também vai trabalhar com um pouco de reflexão. Só que nós acabamos acreditando na questão do inconsciente, né? Que esse inconsciente, ele sempre vai estar lá, inerente a todos, e ele vai sempre nos impulsionar a nos comportar em determinadas formas. A comportamental, ela já vai pensar de uma forma um pouco diferente. Eles não vão acreditar muito no inconsciente. Eles vão acreditar que o seu comportamento é gerado mediante a relação que você tem entre o meio e o que está acontecendo com você, né? Claro que todas as psicologias, em geral, elas vão dar um enfoque em ambas as coisas. Porém, cada uma vai dar um enfoque maior em determinadas coisas, né? A psicanálise, ela vai pensar mais nessa questão do inconsciente, da relação do inconsciente com o outro. Então, não vamos pensar nessa questão direta do comportamento, né? Que o comportamento, ele acaba sendo gerado por alguns condicionamentos, né? A gente não vai pensar, às vezes, nesse sentido de pensar sendo condicionado um comportamento. Mas a gente vai pensar que tem alguns momentos das nossas vidas que são um pouco complicados, ou até mesmo alguns momentos que são muito marcantes e que eles vão tornar possível que façamos ou acabemos tomando certos tipos de atitudes, fazemos alguns tipos de comportamentos. Então, a gente não busca diretamente estudar o comportamento, a gente busca estudar o inconsciente, que é aquilo que nos impulsiona e às vezes nós não temos consciência a nós mesmos, né? E isso não se faz diferença quando a gente vai falar na questão do autista, né? Quando a gente fala em questões de trabalho com autista na psicanálise, a gente está falando de um trabalho que ele é um trabalho que a gente chama de um trabalho um pouco mais delicado, um pouco mais atencioso. Então, diferentemente da psicanálise que tem uma psicanálise um pouco mais ortodoxa, né, aquelas psicanálises ali um pouco mais freudiana ali, né, ela vai se diferenciar quando se trata na questão do tratamento autista, né, porque a gente divide mais ou menos assim, ó, o autismo, ele tem, a gente fala que chama-se de ciclo pulsional, né? E esse ciclo pulsional, ele é em 3 estágios, dividido em 3 estágios básicos. O primeiro estágio é quando a gente tem essa pulsão que é um pouco mais instintiva, então que vem um pouco mais desse sentido um pouco mais de instinto mesmo, né? De tipo, você tá com fome. Quando você tá com fome, você tem um impulso de ir e se alimentar. Alguma coisa que te impulsiona. Algo que te impulsiona mesmo a ir em direção àquilo. Então, você sente aquele incômodo e você vai em direção à fome. Então, você vai tentar ir em direção ou chorar ou tentar manifestar alguma coisa do qual se entenda que você está com fome. E tentar se alimentar daquilo, né? Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo funcional, que a gente chama de um ciclo onde que o outro, nós vamos alcançar esse prazer com aquilo que o outro nos traz. Então, às vezes, o outro ele vai nos proporcionar, nesse segundo estágio, alguma coisa que possa... não posso dizer sanar, porque não é sanado isso. Esse desejo sempre vai continuar permeando dentro da gente. Porém, eu posso dizer tentar saciar, né, esse desejo que está ali, né? E ele sempre vai continuar lá de uma certa forma, mas a gente sempre tenta ir numa busca de satisfação desse desejo. E aí é onde que o outro, ele está muito inerente a isso. Ele faz parte disso. Então, o outro, ele vem e nos proporciona, seja a mãe com o seio para dar o leite, ou se não, com a mamadeira, ou até mesmo com a chupeta, né? Então, a mãe ou alguém pode proporcionar isso ao bebê. E ele vai em busca disso. Ele vai em busca de satisfazer isso. E o terceiro ciclo pulsional é exatamente a troca. Que é aí onde, quando nós falamos de autismo, a gente fala onde que há uma quebra desse ciclo pulsional. Exatamente nessa terceira função dele, né? A terceira função, que é essa ideia de eu trazer essa troca, de eu conseguir poder devolver ao outro
partes daquilo que há em mim, porque eu sei que o outro também pode trazer várias satisfações para mim. E percebendo isso, eu vou trazer essa troca pro outro. Pensando que se eu der alguma coisa pro outro, eu posso satisfazer o outro e o outro pode me trazer alguma coisa que possa me satisfazer também. Então, mediante a tudo isso, essa questão de eu poder tentar trazer essa troca com o outro, para que eu possa trazer um pouco mais de satisfação para mim, isso acaba trazendo essas questões das relações, né? Que é a terceira parte do ciclo pulsional. E quando a gente fala da estrutura autística, ele acaba tendo um rompimento, uma quebra, uma dificuldade nesse terceiro ciclo pulsional, onde que ele não consegue realmente ter esse vínculo, né? E ele acaba tendo essa dificuldade em conseguir ter essa troca. Vocês podem ver que se vocês forem falar em questões de uma questão de estimulação precoce, se você for olhar por questões ali para você perceber alguns sinais que possa remeter ao autismo, a criança às vezes, a mãe tá ali, a criança tem dificuldade de olhar para ele, que é a troca do olhar, ou até mesmo quando a mãe tá ali brincando com o bebê, o bebê não devolve essa brincadeira, ou até mesmo quando a mãe... Se trata, não, Uhum. analisa-se também o comportamento daquela criança, não é isso? Isso, o comportamento a gente vai estar observando para entender como que aquela criança vai estar realmente se relacionando, tendo essa troca com, né? Ou seja, a criança ela pode ser uma pessoa até antissocial. Ela não é aquela pessoa que se agrega numa relação social, com amizade, essas coisas. Uhum. Eles são pessoas retrativas. Não que necessariamente eles não criem uma certa um estabelecimento de vínculo, né? Mas eles têm uma dificuldade um pouco maior, né? Eles não conseguem compreender essa ligação, fazer essa troca. Eles não conseguem fazer isso de forma que seja uma forma que seja saudável. Às vezes isso pode acabar prejudicando na questão do desenvolvimento dele. Certo. E fala um pouquinho sobre o que você pode nos ensinar e nos orientar a respeito de psicologia básica e psicologia aplicada, conforme o seu entendimento, por favor. Então, no sentido mais geral, as psicologias, como eu falei para você, tem algumas diferenciações que eu acabo fazendo, né? Como, por exemplo, se você pensar na psicanálise, a psicanálise acredita no inconsciente, algo que nos impulsiona, né? A buscar algo aquilo que nos leva a buscar algo, aquilo que nos leva a nos comportar, é algo que está inconsciente da gente. Claro que não é só algo que está inconsciente da gente. A gente não desconsidera aquilo que o ambiente faz, né? Porque há uma psicanálise que às vezes o pessoal acaba tendo um conhecimento muito raso da psicanálise e acha que a psicanálise ela acaba focando muito nessa questão do inconsciente e desconsidera a questão do consciente. Na verdade, Freud ele postulou algumas questões que falam sobre o consciente, né? Mas é que o nosso enfoque é que nós pensamos que aquilo que está inconsciente a nós, isso gera uma certa... isso começa a mostrar e gera os comportamentos que nós temos mediante aquelas determinadas situações. Às vezes uma pessoa, ela pode agir... Uma pessoa que ela pode ter medo de aranha e a outra pode não ter medo de aranha. Então, exatamente o que é que pode ter gerado nessa criança, né? O que pode ter acontecido com ela, ou até mesmo o que inconscientemente aquilo simboliza para ela, que o inconsciente dela está demandando para com que ela ache um outro lugar, ache um jeito de ressignificar aquilo, para que ela fique saudável. Então, a gente pensa nesse sentido de ressignificar o que está inconsciente na gente, né? E de forma mais geral, as outras psicologias elas vão acreditar mais nessa dimensão consciente ou na dimensão comportamental. Então, a psicologia que a gente fala da comportamental, ela vai focar mais de olhar seu comportamento, né? Então, o que é que o seu comportamento, como ele foi condicionado, a que situações ele foi exposta, que fez ele tomar aquela atitude diante a ter aquele comportamento. Então, às vezes uma determinada situação vai mostrar o porquê que aquela pessoa teve aquela reação. Entendi? Então, eles vão olhar basicamente o comportamento da pessoa, bem focado. Bem entendido, bem explicado e bem didático. Mas o autismo em si,
ele requer também que haja um conjunto com a psicologia, com o psicólogo, outros elementos, outras categorias da medicina, por exemplo, neurologista, psiquiatra também faz parte dessa equipe, também é um auxílio para que possa desenvolver melhor esse trabalho ou não? Claro que sim. Sempre quando a gente pensa... São, Rafael, que tem que compor essa equipe. Porque eu acredito, na minha visão de leigo, que sozinho a psicologia não vai também conseguir lidar com tantos problemas que aquela criança possa apresentar. Tipo, também tem que ter um acompanhamento de um terapeuta para trabalhar com ele na questão lúdica, nessa questão, sabe? Também tem que ter um psiquiatra também para auxiliar, ou como é que funciona isso? Então, assim, ó, quando a gente... Faz parte desse encargo de trabalho, Claro que faz. O terapeuta ocupacional, ele vai ter, tipo, na verdade, funções extremamente importantes para a criança, né? Para, às vezes, ela dar um pouco mais de autonomia nesse sentido das coisas as quais ele vai estar fazendo no dia a dia, né? Tanto é que tem algumas questões que eles falam que chamam-se de AVDs, que é atividades de vidas diárias, né? Eles acabam mostrando e que são coisas que são basicamente um treino sobre algumas coisas que são necessárias para a vida diária. Então, às vezes... Rafael, o terapeuta ocupacional, ele trabalha como? Né? Não é só a área, mas você pode dar uma orientação para a gente, que faz parte do trabalho de vocês, principalmente dentro do MAPAI. Isso. Mas o terapeuta ocupacional, principalmente o objetivo dele, principalmente quando a gente fala de autista, ele vai trabalhar muito nessa questão relacionada a tentar ajudar essa criança a ter autonomia. Então, tipo assim, ó, tudo aquilo que a criança ela pode desenvolver com questões que às vezes que são questões que são básicas, às vezes que são questões que são importantes, questões de higiene, questões de, às vezes, de saúde comum, né? Uma saúde um pouco mais ali de conseguir cozinhar, às vezes de saber o que vai se alimentar, né? Como vai fazer aquilo ali, às vezes dele conseguir trabalhar também algumas questões, são questões básicas mesmo do dia a dia, quando a gente fala com crianças, né? Claro que com adultos eles vão trabalhar outras questões além disso, mas para além disso eles vão também trabalhar algumas questões até que são sensoriais. E aonde entra o auxílio de um psiquiatra? Porque eu acredito também que o autista, ele tem um acompanhamento de medicação, medicamentosa, né? Sim, eu acredito que faz parte também desse trabalho que vocês fazem, porque você está aqui falando, você já tá, não que você está saindo da sua área, mas você está dando um parâmetro das respostas que vocês têm em trabalhar em equipe, não é? É porque assim, quando a gente fala de um trabalho interdisciplinar, né, é diferente de um trabalho... Palavra, porque existem várias formas, tem essas duas formas de trabalho, que é a interdisciplinar e a multidisciplinar. A multidisciplinar, ela vai proporcionar várias pessoas que trabalham com aquela criança. A interdisciplinar não vai só propor que tenham várias pessoas que trabalham, tipo, o terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, sei lá, psicopedagoga, pedagoga, ou até mesmo o psiquiatra, o neuro. Não é só proporcionar com que eles trabalhem ali, né? Cada um façam a sua função, mas é que eles consigam se interagir entre si. Então, interdisciplinarmente falando, eles vão trabalhar em conjunto. Não é simplesmente eu vou fazer o meu serviço, o outro vai fazer o outro dele lá, o outro vai fazer o outro dele, mas eles vão tentar... Isso, é uma equipe que ela vai se interagir de uma forma mais coesa. Então, tipo, se às vezes um consegue ter consegue ajustar alguma coisa ali, ele consegue perceber e automaticamente, por ele ter muito mais esse contato mais direto com o outro profissional, ele consegue, então, passar para esse profissional e esse profissional ter um ganho de conseguir não perder tanto tempo caçando ou procurando certos tipos de déficits que aquela criança pode ter. Então, isso pode auxiliar muito quando o trabalho ele é interdisciplinar. Ele pode auxiliar muito, por mais que ali no APAI, né, como nós temos o atendimento um pouco reduzido em horário, mas nós acabamos ganhando muito com essa questão de ter esse trabalho interdisciplinar.
Então, porque nos auxilia. Então, tendo ali o profissional que vai tá regulando ali diretamente a questão medicamentosa, outro que vai trabalhar algumas questões que são de autonomia do dia a dia, outros que vão estar auxiliando nessa questão da aprendizagem da criança e conseguir compreender esse mundo simbólico, né? Eu mesmo vou estar auxiliando nessa questão um pouco mais comportamental e ajudando a criança a ressignificar algumas coisas, nessa muito mais ainda, auxiliar ela nessa questão simbólica, né? A fisioterapeuta que vai estar auxiliando às vezes uma criança que ela pode ter alguma dificuldade motora. Então, cada profissional, eles vão ter uma especificidade ali que vai estar trabalhando, que vai ser de auxílio muito grande para aquela criança ou até mesmo para o adolescente ou para o adulto, para conseguirmos fazer ele desenvolver. Uma outra pergunta agora que eu gostaria que você fizesse uma explanação é a respeito daquilo que é chamado de análise junguiana. Poderia nos mostrar o que se trata disso, Rafael? Então, na verdade, é que assim, a psicanálise, a psicanálise junguiana, ela é uma psicanálise que a gente... Quer dizer, não é uma psicanálise, na verdade, ela é uma psicologia que veio da psicanálise, né? Então, ela é como se fosse uma partição. Porque, na verdade, a psicanálise, ela tinha, quando ela foi trabalhar alguns conceitos ali, da formação do eu, ele fez uma divisão entre aquilo que se entendia como sendo satisfação dos prazeres, satisfação de algumas coisas. E ele acabou dividindo entre uma satisfação um pouco mais questão corporal, né, mais física, que havia essa questão corporal, e uma satisfação pulsional no sentido do seu próprio desejo. E Jung, ele meio que fez uma junção de tudo. Ele fez meio que ele disse que tudo isso ia na mesma direção, né? Era basicamente uma coisa só. Então, eles acabaram se dividindo um pouco nessa questão de entender a origem da pulsão, como que os nossos desejos eles vão ser satisfeitos e como que vai ser direcionado esse inconsciente no próprio ser humano. Então, eles acabaram se dividindo e entendendo de formas completamente diferentes. Tudo bem. E poderia falar um pouquinho sobre a psicologia cognitiva, no caso? Sim, a cognitiva, ela trabalha com algumas questões aí de pensar sobre questões de crenças, de pensamentos, e vai trabalhar com uma questão ali que eles chamam de crítica socrática, né? Claro que assim, eu sou psicanalista, não vou saber falar muito sobre a cognitivo comportamental, né? Mas a gente acaba vendo um pouco na faculdade. Então, mas ali ela vai se diferenciar exatamente porque ela vai trabalhar nessa questão de crenças. Então, ela vai trabalhar mais focada em tentar quebrar algumas crenças com relação àquilo que a pessoa está fazendo e modificar algumas questões ali do comportamento dela para ela conseguir ter saúde. Um pouquinho para mim, o que é, como leigo que sou, né? Porque aqui eu já entrevistei advogados, médicos, e você tem que se inteirar um pouquinho. O que é Gestalt? É Gestalt. Gestalt. A Gestalt era uma psicologia que a gente fala que é uma psicologia das percepções. Então, ela vai estar sempre voltado a como o ser humano percebe as coisas. Então, eu não sei se vocês procurarem algumas imagens que vocês vão achar figura fundo, às vezes que vocês vão olhar uma imagem, às vezes parece um cavalo e parece um coelho de uma determinada forma. Então, eles vão tratar muito dessa questão que vai estar observando a questão da percepção da pessoa. Como ela percebe o mundo. Chega aquela... É como ela percebe. É uma forma de ela perceber o mundo. Então, como ela percebe o mundo, e às vezes como ela vai tratar, ou como ela vai diferenciar as coisas que ela vai internalizar, ou às vezes o jeito que ela vai agir. Ô, Rafael, o autismo é uma doença com alteração biológica? Como que você explica isso? Então, na verdade, tem muitos ali que eles vão pensar na questão de ser uma doença, de ser uma questão de uma estrutura, né? A psicanálise ela vai trazer um pouco mais nesse sentido de ser um pouco mais estrutural, né? Então ela não vai pensar só em questão de ser
uma doença, mas vai pensar que é um funcionamento diferente, né? Então, vai pensar sobre a questão de aquele ser humano, ele tem um jeito diferente de se comportar, um jeito diferente de ser, um jeito diferente de compreender as coisas. Então, não é uma questão de ser uma doença, de que podemos categorizar e falar assim, não, dá para ser eliminado. Não é uma coisa que dê para ser eliminada, né? É uma questão de uma estrutura que é uma estrutura diferente. E que a pessoa ela vai aprendendo a lidar com essa estrutura, vai aprendendo a conseguir compreender ela de uma forma melhor e vai conseguindo saudavelmente conseguir lidar com as coisas desse modo. Ela vai conseguir compreender a si e compreender as pessoas do porquê que as pessoas agem de forma diferente com ela. Mas, basicamente, quando a gente fala de um tratamento, né, a gente fala, não é pensando numa cura num sentido de eliminação, mas a gente fala de um tratamento num sentido de conseguir ajustes, conseguir fazer com que a pessoa viva saudavelmente, mesmo ela tendo uma estrutura diferente da maioria das pessoas. Explica para mim, Rafael, se tem diferença ou não tem, porque, como eu falei, né? A gente procura se inteirar para poder conversar, fazer um podcast um pouco bem instrutivo, bem pedagógico para todos aqueles que nos acompanham no nosso canal. Autismo clássico, autismo infantil. Tem diferença? O que é isso? Então, na verdade, quando a gente fala em autismo, a psicanálise ela vai pensar nessas diferenças entre autismo com uma criança infantil ali, um autismo infantil, um autismo que pode ser com adulto ali, né? Um autismo infantil, a gente vai ter as condições básicas ali pra gente, de um modo diferente, de um modo mais lúdico. Então, quando a gente fala em trabalho com crianças, a gente está falando, mesmo que seja nessa questão autista, a gente tem que pensar na condição que a criança nos proporciona, a qual a gente pode ter acesso a essa criança, que é muito nessa questão lúdica. Às vezes tem alguns pais que até pensam, nossa, mas vai estar brincando com meu filho, vai estar lá com jogos, vai estar lá com isso, com aquilo. Mas, porém, os jogos é o jeito que a criança consegue se expressar naquele momento. É o que ela consegue projetar algumas coisas dela ali. Então, ela consegue trazer as suas vivências através da brincadeira, através dos jogos, né? Através das imitações, né? Essas coisas assim. Já o adulto, ele vai ser de uma forma diferente. Porque ele vai conseguir ter uma questão de uma linguagem um pouco mais elaborada e ele vai conseguir trazer a vivência dele linguisticamente. Então, ele vai conseguir expressar isso de forma verbal, né? E isso auxilia. Então, trabalho quando a gente fala com autista infantil e com autista, às vezes, de forma assim, mais geral, que seja mais adulto, vão ser trabalhos que vão ocorrer de formas diferentes. Tudo bem. Me orienta agora o acompanhante do canal Varal. Fala um pouquinho sobre síndrome de Asperger. É isso? Então, isso, síndrome de Asperger. Na verdade, esse termo acabou não sendo mais utilizado, né? A síndrome de Asperger, eles acabaram incluindo, né, no patamar no sentido de ser autista, né? Então, a síndrome de Asperger o antigo Asperger era basicamente a forma ali como que eles diziam que a pessoa podia estar entre o nível 1 e o nível 2 de autismo hoje em dia, que nós acabamos trazendo essa questão de classificação. São esses níveis que você acaba de se referir agora. Níveis de autismo. Nível 1, nível 2, nível 3. Não sei quantos, né? Mas acredito que seja no máximo 3. Pode continuar. Então, pode. Sobre isso ou sobre outra coisa? Ah, tá. Ok. Então, porque na verdade, quando a gente fala sobre essa questão do Asperger, ele parou de ter essa nomenclatura. Ele passou. Por que parou de? Por que você está falando que essa visão ela foi modificada? Porque acabou sendo incluído nos padrões daquilo que a gente chama de autismo hoje em dia. Então eles eram, como eu falei pra você, eles eram voltados como se fosse o primeiro nível ali indo pro segundo nível de autismo. Então por isso que eles acabaram deixando de utilizar esse termo, né, o síndrome de Asperger. E aí eles acabaram utilizando
agora hoje em dia mais nessa questão dos níveis, da diferenciação entre os E níveis. o que é nível 2 e nível 3, Rafael? Então, olha, quando a gente fala de nível, né, alguns teóricos eles vão apoiar e outros eles não vão apoiar, né? Mas quando a gente vai falar de nível de autismo, né, a gente não está falando necessariamente do nível que a criança tem com aquele autismo, mas é do nível necessário de suporte. Então, às vezes a criança de um nível, a gente percebe que o nível de suporte dela é menor, porque ela consegue ter mais autonomia, ela consegue resolver algumas coisas mais sozinha, ela consegue, em certos momentos ali de crise, se estabilizar um pouco mais fácil, né? Então, a gente está falando de um nível que ela tem um pouco mais de autonomia. Ela consegue resolver um pouco melhor as coisas, né? De um nível 2, a gente está falando ali de uma criança que ela tem um pouco mais de dependência, né? Então, o adulto, ou a pessoa, o cuidador que tá com aquela criança que ela tem autismo, ele vai estar dando um pouco mais de suporte para aquela criança. Às vezes, quando ela tem os momentos de crise dela, ela vai ter alguns momentos de crise um pouco mais intensos. Às vezes ela vai ter uma dificuldade um pouco mais em questões motoras, ou até mesmo nessa questão da troca, ela pode ter uma dificuldade com conversar com o outro, com o expressar aquilo que eu desejo para o outro. Então acaba se diferenciando em questões mais de intensidades e do nível de suporte que aquela criança tem. E no terceiro nível é o nível assim onde que a criança ela precisa muito de suporte. É onde que a criança... Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Aí é onde que a criança ela acaba tendo um nível de suporte muito maior. Então a criança ela tem uma dependência muito grande daquele cuidador, dos pais. Olha o nível que aquela criança, que aquela pessoa está. Ela está no nível 1, você tem um modo operandi de você tratar, no nível 2, outro modo operandi de você tratar, e no terceiro nível, quer dizer, você diferencia ou basicamente é a mesma proposta, é o mesmo tratamento? Então, na verdade, assim, ó, se cada um tem uma necessidade, né, porque a gente vai olhar as necessidades, cada um tem uma necessidade diferente do outro, o autista, eles vão ter necessidades diferentes. Por mais que um autista de nível 1 chegue para mim hoje e eu tenha uma criança aqui que eu atendo aqui e outra criança chegue logo depois num próximo atendimento, essa mesma criança, por mais que ela tenha características que são semelhantes ao nível 1, elas são crianças de formas diferentes. São crianças que elas vão manifestar aquele autismo de nível 1 de formas diferentes. Então, a questão daquilo que ela vai ter a necessidade do suporte, a gente vai estar sempre olhando a necessidade, independente da diferença do nível de suporte. Então, o nível de suporte é para a gente conseguir didaticamente saber qual tipo de suporte que aquela criança ela necessita, né? Pra gente conseguir, às vezes, se tem algum pai que tem alguma dificuldade e tal, pra gente conseguir categorizar e facilitar. Isso é uma forma de ser mais didático. Não que necessariamente tenha que ter isso, né? Mas isso facilita para as pessoas conseguirem compreender, né? Que há uma diferenciação e que tem necessidades diferentes, né? Então a gente vai estar ali para atender aquela necessidade. Independente do autista, independente da forma de manifestação e do suporte que ela necessita, a gente vai estar ali para atender aquela necessidade. Rafael, isso quer dizer, então, voltando àquele assunto que eu questionei vocês trabalham em conjunto numa equipe, cada um tem uma função, cada um... Mas entre si, vocês trocam relatórios, assim, ou um tem uma visibilidade do trabalho do outro, ou cada um faz o seu trabalho e acompanha o que pode melhorar junto com o outro profissional ou não? Sim, ali principalmente quando a gente fala do APAE. O APAE ali ele vai trabalhar de forma, como eu falei, de forma interdisciplinar, que é uma forma onde que todos os profissionais ali a gente vai ter uma quantidade menor. Os professores entram nesse ramo também, porque veja bem, o comportamento de uma criança, porque fala-se muito em inclusão social, inclusão na educação, mas eu na minha opinião, isso não funciona. No caso da PAI, que são profissionais especiais no atendimento de crianças excepcionais, vocês também têm que acompanhar, escutar um pouquinho a atitude, o comportamento, às vezes choro, crises que se passam no dia a dia
junto com os professores também, é isso? Isso, assim, ó. Claro que os professores nós temos um contato um pouco menos direto, né? Os profissionais que nós temos mais contato é entre os profissionais que já estão ali, né? Nós temos uma pedagoga lá, então vamos dizer que ela não tem a função de um professor de escola, mas ela vai estar auxiliando nessa questão, tanto a psicopedagoga quanto a pedagoga, elas vão estar auxiliando nessa questão da aprendizagem, né? Então, elas vão estar ali auxiliando ela automaticamente a gente vai ter uma representação daquilo que a criança possa viver quando ela está em contexto, no contexto escolar. Então, tipo, às vezes, você ali... acredita? Claro. Claro. A inclusão... Uma criança autista tem condições de frequentar uma escola normal de primeiro grau? Então, ela pode sim ter suas dificuldades. E claro que depende do nível de suporte. Quando a gente falou de nível de suporte 3, ela pode ter uma dificuldade um pouco maior. Mas isso vai de profissional para profissional em conseguir compreender como vai ser feita essa inclusão, de que forma que isso vai ocorrer, porque isso depende... do governo, né? Uhum. Porque, veja bem, o governo está mudando algumas propostas aí de você, do cuidador. Aquele que vai acompanhar aquela criança, que vai olhar se ela precisa fazer xixi, cocô, essas coisas assim. Hoje, praticamente, está pegando profissionais especiais no ramo. Agora, o governo está querendo jogar com qualquer um que faz um concurso para olhar aquela criança, sem a menor preparação, sem a menor condição de estar fazendo esse acompanhamento, porque já que é uma escola especial, as pessoas também têm que ser especiais. Tem que ser pessoas que sabem no trato daquilo que ela está trabalhando. Você concorda comigo ou você discorda? Eu acho normal, eu quero ouvir seu pensamento. Assim, ó, quando a gente fala sobre essa questão, eu não sei, eu não tenho muito acesso, eu não consigo compreender e eu não sei como que são esses projetos com relação a isso. Mas até onde eu tive acesso, parece que vai ter uma certa preparação, mas é uma preparação mínima para ter cuidados comportamentais. Não aquele cuidador vai estar voltado para uma questão de simplesmente auxiliar na questão comportamental. Então a criança vai ter uma dificuldade ali em se trocar, o cuidador vai estar lá. Aquela pessoa ali, ela vai ter uma dificuldade com relação às vezes a criança tá babando, tá ficando muito irritada. Então, eles vão auxiliar nessas questões comportamentais. Mas só que aí vai deixar, quando vai tirar esse professor da sala de aula, ele vai estar tirando um outro requisito de um auxílio para o próprio professor, né? O que eu acharia, o que eu não acho ruim incluir esses cuidadores. Eu acho que seria mais complicado tirar os professores. Então, agora, a grande questão não é incluir esses cuidadores, né? O ruim não é eles entrarem nessa inclusão, mas talvez trazer essa questão do ainda manter esses professores que possam ser professores auxiliares, porque hoje em dia a nossa questão de ensino, assim, tá um pouco defasado. Então, tendo esse professor auxiliar, ele vai conseguir exatamente fazer aquela função que nós estamos acabando de falar, que é professor auxiliar. Ele vai estar auxiliando o professor fazer aquilo que é... Você veja bem, eu penso assim, se você é assistente social, você não gosta de pobre, você me perdoa, você não pode ser um assistente social. Se você é um médico que você não tem nojo de sangue, você não pode ser um médico. Na minha raciocínio, lógica direta, isso não é um fato, mas é um raciocínio direto. Você vai... Agora, eu acho, por exemplo, você pega uma professora, uma escola que a PAI ela é inclusiva. Eu não acredito que lá fora o Estado seja um motivo de inclusão. Eu não vejo isso como inclusão. Porque hoje a professora que está dentro da PAI, que acompanha aquele grupo de alunos, ela sabe o horário que aquelas crianças têm que tomar um medicamento, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe como são as crianças, como tem que se comportar diante de uma crise. É essa diferenciação que a gente está falando aqui. Então, é que nem você está falando. Vai ter esse pessoal que vai vir aí, vai ter que ter uma preparação? Tem que ter uma preparação, sim. Uma preparação muito boa. E se for assim, é muito fácil pegar qualquer pessoa aí que está
buscando uma vaga de emprego e colocar num lugar que não é adequado para ela. É isso que, na minha visão, que eu estou passando para você. Por isso que eu quero te ouvir, porque você vive dentro da instituição, você passa por momentos com os alunos da instituição, você cuida dos alunos da instituição, e é isso que eu estou me referindo. Eu não tenho essa visão ainda, mas você acha que é possível desde que haja um treinamento, é isso? Se houver um treinamento, não que necessariamente ele vai estar... vai conseguir entrar nesse papel do professor auxiliar. Porque o professor auxiliar, ele está preocupado muito mais com a questão pedagógica. E ele vai estar pensando mais em questões comportamentais. Então, são formas diferentes de trabalho. Isso, né? Eles não vão ter... Um não compensa o outro. Entende? Mas praticamente cada um tem a sua área, né? Isso. Então, tipo assim, eles podem sim ser grandes auxílios, né? Essas outras pessoas que possam vir a entrar. Mas, porém, depende da forma como que eles vão tratar, das formas como... Se eles vão ser profissionais preparados, eles vão ter essa compreensão mais geral do que são os transtornos que fazem parte desse contexto escolar, que às vezes pode ter uma criança ali com TDAH, a criança pode ter autismo, a criança ela pode ter... E aí, no caso, Rafael, eu até fosse trabalhar num lugar desse, eu não saberia qual seria a minha atitude, ainda que me desse um certo treinamento, porque tem pessoas que nem você falou aí, a criança ela baba, ela faz xixi na roupa, ou ela faz cocô. Com relação a esse tipo de paciência, vamos falar assim, que você tem no trato com os alunos especiais, é essa a referência que eu estou fazendo. Não sei se você está conseguindo me compreender, porque eu estou falando como um cidadão comum que tem por aí, né? Mas sim, quando a gente pensa, quando eu, na verdade, penso, a minha posição seria exatamente essa. Porque esse preparo pode auxiliar. Pode auxiliar os professores em questões, às vezes, comportamentais, que às vezes os professores têm essa dificuldade em saber como vão lidar com determinadas situações ou determinados comportamentos que as crianças acabam tendo ali naquele momento, né? De crise ou algum momento que elas estão tendo alguma dificuldade. Mas com questão pedagógica, não tem o que discutir. Quem faz esse papel é a questão do professor. Mas claro que também, se fosse observar com questões comportamentais, também quem tem muito mais domínio seria o psicólogo. Então, seria praticamente ter que fazer uma contratação para cada sala de aula. Só que, infelizmente, o governo o governo não tem toda essa... Tem condição. Então, não tem condição. Vão perder o seu trabalho. Porque até mesmo hoje nós estamos vendo aí que existe curso de formação para escolas especiais, para professores de alunos especiais. Então, a cada momento a gente tem que avançar. Eu, na minha opinião, estou achando que é um retrocesso em cima disso. Tá? Na minha opinião. Talvez você que está aí me assistindo, você que assiste o canal Varal, você não concorda comigo e é um direito seu. Não estou sendo absoluto. Eu não estou colocando uma posição minha. Mas eu estou vendo de uma forma que a gente tem que cada vez mais se aprimorar. A gente não tem que... E eu estou vendo, modéstia à parte, com toda a humildade que eu estou falando com você que me assiste, até mesmo com o Rafael, com uma pessoa entendida, essa é a minha visão. Então eu acredito que nós temos que evoluir, porque é que nem o Rafael acabou de explicar aqui, essa síndrome de Asperger, aí ela já modificou um pouquinho, já encaixou em outro lugar dentro da psicologia. É isso, Rafael? Então houve um aprimoramento, né? Melhoria nesse sentido. Então a gente tem que sempre melhorar. Rafael, como que quando vocês recebem a criança lá na PAI, essa criança ela vem totalmente assim, os pais não sabem o que fazer, os pais não conseguem diagnosticar o que aquela criança tem, aí vocês entram em ação. Como que o primeiro contato que você tem com essas crianças, o que é feito? Na verdade, esse primeiro contato a gente vai ter mais com os pais, né? Eles chegam lá, eles fazem uma anamnese para que a gente possa coletar os dados do dia a dia da criança, a gente conseguir entender qual que é a necessidade da criança, né? Conseguir compreender qual área de profissional ou os profissionais vão ter que se focar um pouco mais, né? Porque às vezes eu posso ter
alguma questão ali que vou trabalhar com questões comportamentais e questões simbólicas da criança, eu vou estar ali trabalhando com aquela criança ali, mas às vezes eu consigo perceber que a pedagoga, isso pode atingir muito a questão da pedagoga. Então eu vou conseguir ali trabalhar. Diversos tipos de pessoas com problemas diferentes, no caso. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Você tem que analisar e verificar aonde que você entra, onde que a terapeuta entra, onde que uma psiquiatra, a neurologista entra. É isso, não é? Você está me entendendo a minha pergunta? Sim, sim. Então, tipo assim, ó, cada um tem seu papel, né? E quando esses pais acabam chegando pra gente, quando a gente vai fazer esse primeiro atendimento, a gente faz com os pais para ter essa coleta de dados. A gente divide para os profissionais, cada um, o que vai fazer o quê, de que forma que vai trabalhar, ser trabalhado com aquela criança. A gente vai olhar o tipo de utensílios ou ferramentas que a gente vai ter para utilizar com aquela criança e vai ser aplicado aquilo que for necessário para aquela criança, indo de encontro à necessidade daquela criança. Então, quando a gente fala desse primeiro contato, passa na mão de todos os profissionais da área. Passa na mão de todos os profissionais. Bem compreendido. Pois não, continua. E aí, então, eles vão, desse primeiro momento, a gente coleta esses dados, divide os profissionais, vê o que vai ser necessário para trabalhar com essa criança, e aí onde que a gente traça alguns planos, alguns projetos, para a gente conseguir ter alguma meta, pelo menos, para ver se a gente consegue atingir alguma coisa com aquela criança, conseguir observar e conseguir avaliar para ver se aquela criança conseguiu se desenvolver ou não. Porque a gente precisa de alguns parâmetros. Então a gente tem toda uma documentação que a gente faz para a gente conseguir perceber, será que essa criança melhorou nisso? Ela conseguiu melhorar? Beleza, ok. Então, mas nesse primeiro momento é basicamente essas coletas, esse primeiro contato, esse acolhimento, que é uma coisa extremamente importante. Que independente de qual seja o profissional ali, é extremamente importante o acolhimento com essa criança, com esses pais, independente da sua condição financeira, independente das suas crenças, independente de quem é que está chegando a nós. O importante é trazer esse acolhimento, entender que ali é um lugar onde aqueles pais ou aquelas pessoas possam expressar, eles possam trazer as suas questões para que a gente possa auxiliar eles. Pessoal, eu estou muito grato aqui com a presença do Rafael Silva Cândido, que nos trouxe um belo conhecimento. Parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Varal. Foi muito didática, foi muito importante. O nosso objetivo do canal Varal é justamente isso. É levar o conhecimento de você que nos acompanha, você que clica lá, entrando no YouTube, dando um clique lá no positivinho para nós. E eu recebi aqui o nosso amigo querido Rafael. Rafael, suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero te agradecer por ter me proporcionado essa oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, falando um pouco do trabalho nosso, do APAI lá que nós acabamos executando, né, falando um pouco sobre aquilo que eu poderia proporcionar de conhecimento para que vocês pudessem compreender minimamente ali sobre dessas diferenciações do autismo e como às vezes lidar com ele. Então, mas para além disso, a gente sempre recomenda, em todo momento, sempre busque profissionais que eles são profissionais capacitados para aquilo, para conseguir lidar com aquela determinada situação. Correto. Profissionais que eles sejam realmente possam saber lidar com aquilo. Então, o que eu posso dizer é que, independente de quem seja essa criança, nós vamos estar lá para acolher. E até principalmente eu, né? Eu tenho a minha própria clínica particular, que eu atendo lá, né? Atendo também, ultimamente eu tenho aberto espaço para um trabalho com crianças que têm superdotação, né, e altas habilidades, que isso já é um papo para um outro dia que a gente pode vir aqui. Né? Mas o meu trabalho, eu também faço esse trabalho. Pessoas que ela têm altas habilidades e superdotação, um autismo, e várias outras pessoas no sentido de ansiedade ou depressão em questões gerais. Até porque eu gosto muito de trabalhar com essa questão de casais, cara. É que eu gosto bastante também. Mas assim,
todo tipo de demanda eu tento acolher e tento fazer o melhor possível. Porque, na verdade, o que a gente está tentando fazer, o que eu tento proporcionar, ou qualquer um profissional que seja um profissional da saúde e especificadamente um pouco mais da psicologia, mesmo independente de qual abordagem seja, né? A gente tá lá para acolher. A gente tá lá para proporcionar para aquela pessoa um ambiente do qual ela possa viver uma coisa que ela não viveu ainda. Um ambiente onde ela possa ser acolhida, um ambiente onde ela possa se sentir à vontade para conseguir expressar sem julgamento. Um ambiente onde que a pessoa possa realmente ter uma possibilidade mesmo, né, de desenvolver, né, novas habilidades, possibilitar a essa pessoa se reconhecer como sujeito, né, e se ver conseguir compreender as suas potencialidades naquilo que ela pode realmente executar. Que todos nós temos grandes possibilidades e grandes potencialidades em nós, que podemos realmente desenvolver isso mediante a terapia. Rafael, o meu muito obrigado, e você também vai ganhar a caneca aqui do nosso de brinde, né? Beleza! Da sua participação. Foi uma coisa maravilhosa, né? Dentre tantas outras que aqui a gente já fez podcast com entrevistas sobre todas as áreas. Canal Varal, porque no Varal você coloca todos os tipos de roupa. Aqui nós fazemos todos os tipos de entrevista. Pastores, médicos, ex-padre, padre, profissionais na área de direito. Eu fico muito contente com a sua participação. O meu muito obrigado. Eu agradeço a todos pela... Acompanha-nos. Clique lá, entre no YouTube, inscreva-se. Eu vou ficar muito feliz e satisfeito, porque a cada vez nós estamos melhorando equipamento com luminosidade, com outros aparelhos eletrônicos, para a gente poder assistir bem você que tem nos dado esse prazer no dia a dia de nos acompanhar. Quando o sininho tocar lá, lembre-se, novo podcast e nova entrevista. O meu muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Pela sua participação. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado.